programa Justiça Gaúcha desta semana, que é especial, veio até o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul conversar com o desembargador Luiz Felipe Silveira de Fini, que está concluindo a gestão 2016-2018. Presidente, é um prazer conversar com o senhor e levar aos nossos telespectadores a sua mensagem e responder a uma série de questões nesse fechamento de gestão. É um prazer estar contigo aqui, Vera, e com os espectadores do Justiça Gaúcha, através dos quais nós podemos prestar contas do que faz a Justiça Gaúcha em favor, em serviço ao povo gaúcho, que eu sempre digo que é a razão e destinatário dos nossos serviços. Bem, estes últimos anos têm sido marcados por uma série de dificuldades para todo o nosso país. Mesmo assim, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul continua se destacando. Pelo 9º ano consecutivo, ele foi considerado como o melhor índice de produtividade comparada da Justiça. Eu gostaria que o senhor nos colocasse que desafios foram esses que foram vencidos, de que maneira o nosso tribunal consegue ter esse destaque mais uma vez. Vamos pontuar isso. Tá? Isso é uma análise comparativa que foi feita pelo Conselho Nacional de Justiça em relação a tribunais de todos os países. E isso está consolidado nesse relatório, que é o relatório Justiça em Números, que é feito todos os anos, e aqui é a edição de 2017, que tem o ano base 2016. E alguns dados que poderiam se destacar aí, veja, por exemplo, a página 72, nós temos o índice de produtividade dos magistrados por tribunal. Então, é o número de processos julgados em média por cada juiz no tribunal, justiça de primeiro e segundo grau. A média no Rio Grande do Sul foi de 2.134 processos julgados por cada juiz. A média nacional é 1.773. Nós também temos a média de processos por servidor. E no caso do Rio Grande do Sul, a média de processos julgados ou trabalhados por servidor, quantos processos toca cada servidor, é de 207, segundo melhor resultado do país. Atrás do Rio de Janeiro tem 215, um pouquinho mais, e bem acima da média nacional, que é de 147. Um outro dado que eu chamaria a atenção, e ele está, a folha 79, é a taxa de congestionamento por tribunal. A taxa de congestionamento médio da Justiça Estadual é 75%. O do Tribunal do Rio Grande do Sul é 57%. É o melhor resultado entre os tribunais de grande porte. O que são considerados os tribunais de grande porte? É os tribunais de São Paulo, nessa ordem, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná. Então, a nossa taxa de congestionamento é melhor entre os tribunais de grande porte. É a quarta do país. Menor do que a nossa, só 3 tribunais pequenos, que são os tribunais de Amapá, Roraima e Sergipe, que aí, evidentemente, todo mundo sabe que é um número bem menor. Isso é mais significativo ainda quando esses resultados são obtidos com um trabalho judiciário que é aumentado pelo agir cuidadoso, denodado de outros agentes processuais. O Rio Grande do Sul é, de longe, o lugar onde mais se recorre no país inteiro. A recorribilidade no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, quer dizer, recursos interpostos por advogados, por promotores, por defensores, é de 24,7%. Para ter ideia, a média nacional é 8%. Então, aqui se recorre 3 vezes mais do que o resto do Brasil. O segundo colocado, que é o Paraná, tem 19%, que já é uma diferença grande. Então, se conseguiu dar uma vazão maior, mesmo os outros agentes processuais, advogados, promotores, defensores, recorrendo 3 vezes mais do que no resto do país. Também, se nós compararmos, e até me desculpa alongar um pouco a resposta, mas é que são vários dados, se nós compararmos o número de casos novos por magistrado e por servidor, nós temos no Brasil o maior número de casos novos por magistrado no tribunal, no segundo grau. Anualmente, cada um dos nossos desembargadores recebe, em média, 2.273 casos novos, enquanto a média nacional é 1.394. E o segundo colocado, que é o Tribunal de São Paulo, recebe 1.939. E também por servidor, nós temos o maior número de casos novos por servidor no país no segundo grau. São 275 casos novos por servidor no país no segundo grau, quando o segundo colocado também São Paulo é 220 e a média nacional é 130.
E aí eu gostaria de destacar o que talvez seja mais relevante, tu já disseste na tua pergunta, é que pelo 9º ano consecutivo nós temos o melhor resultado do país no chamado IPCJUS, que é o Índice de Produtividade Comparada da Justiça. Isso se encontra a folha 142 do relatório e o próprio CNJ diz que o Índice de Produtividade Comparada da Justiça é um indicador criado pelo CNJ que resume os dados recebidos em uma única medida, de modo a refletir a produtividade e a eficiência relativa dos tribunais. O que esse indicador, que o próprio CNJ diz que é o seu principal indicador, faz é o número de processos resolvidos comparado com os recursos orçamentários que tem aquele tribunal. Sendo mais técnico, é recursos orçamentários excluídas obras e inativos, que isso não se reflete diretamente na prestação judicial, né? Mas nisso, pelo 8º ano consecutivo, e é um índice comparado, então o que tem melhor posição fica em 100%, e aí os outros ficam em função daquilo, e nós somos o único tribunal do país que teve 100% em 1º grau e em 2º grau. Os números comprovam, então, essa alta judicialização do nosso Estado e a maneira eficiente como esses casos têm sido resolvidos. O que o senhor atribui a isso? Já que a jornada de trabalho é a mesma em todo o país. A alta judicialização, e assim, que comparativamente é resolvido com os mesmos recursos mais aqui do que em outros lugares. Porque também a advertência que tem no relatório é muito importante. Quando eles dizem, cabe esclarecer que a obtenção de eficiência de 100% não significa que um tribunal não precise melhorar, mas apenas que tal tribunal foi capaz de baixar mais processos quando comparado com os demais, com recursos semelhantes, porque é uma comparação que se faz no número de processos julgados por orçamento. O Rio de Janeiro, por exemplo, julga mais que nós, mas tem muito mais orçamento, né? E eu te diria que isso tem sido muito pelo comprometimento dos nossos magistrados e servidores, porque tem 2 dados aí que são importantes elencar. Esse resultado é obtido com um nível de informatização e de processo eletrônico ainda relativamente baixo. Tá? Por uma série de motivos, nós temos um nível baixo de processo eletrônico, estão obtendo esses resultados comparando, vamos dizer assim, com tribunais que todos os processos entram por meio eletrônico, que é uma forma mais ágil de se trabalhar assim. O nosso número de entrada de processos eletrônicos no tribunal é de 17%, quando a média nacional é 42%. E a entrada em 1º grau é 24%, quando a média nacional é 74%. Então nós vimos que nós realmente temos que avançar no processo eletrônico e a assinatura do protocolo com o Tribunal Regional Federal da 4ª Região para a adoção do EPROC vai permitir enfim, que o trabalho seja melhor. Porque foi conseguido esse resultado comparativo bom trabalhando com 75% de processo físico no 1º grau. Enquanto que tem tribunais que têm 100% de processos eletrônicos. Por exemplo, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Alagoas, Amazonas, Acre, São Paulo, etc. Esses baixos índices de informatização preocupam a Justiça Gaúcha e é um fato a ser avançado. Preocupa. Por um lado, torna mais expressivo o resultado, que foi um resultado comparativamente bom, trabalhando em condições piores. Mas há absoluta necessidade de fazer isso e acho que com a adoção do EPROC nós vamos avançar aí bem significativamente. Presidente, eu acho interessante nós aproveitarmos esse momento especial aqui para falarmos também sobre a questão dos salários dos magistrados, dos servidores, que são alguns setores da imprensa se preocupam e têm dúvidas com relação a isso. Acho que é importante o senhor poder esclarecer, através do Justiça Gaúcha, de que os salários de juízes e de servidores gaúchos, eles estão abaixo da média nacional? São. Veja que eu mencionei todos esses dados, e todos esses dados nós estamos assim, 1º, 2º, 3º lugar, no indicador mais importante que é o IPCJUS, em primeiro 9 anos consecutivos. Também na página 58 do relatório, ele menciona a despesa média com magistrado e servidor por tribunal e compara de todo o país. Bem, e o que ocorre ali é que os magistrados do Rio Grande do Sul se colocam no 15º lugar nacional de remuneração, atrás de Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina, Amazonas, Distrito Federal, Sergipe, Rondônia, Mato Grosso, Bahia, Amapá e Pernambuco.
E os servidores da Justiça do Rio Grande do Sul também é coincidentemente o mesmo número, embora aí a relação seja diferente. Também estão em 15º lugar em remuneração nacional entre 27 estados. Os servidores atrás de Tocantins, Distrito Federal, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Bahia, Amazonas, Amapá, Minas Gerais, Roraima, Mato Grosso, Maranhão, Goiás, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. A remuneração dos magistrados do Rio Grande do Sul, que evidentemente é alta se comparada com a do professor, por exemplo, não há dúvida nenhuma, mas é 7,33% inferior à média nacional. E a dos servidores é 5,72% inferior à média. Hoje mesmo me passou um processo de uma servidora nossa que se exonerou porque passou num concurso em Santa Catarina. Essas coisas, enfim, nós temos que ter uma noção de que o Rio Grande do Sul é um estado importante no cenário nacional, pelo menos sempre foi. Não me agrada o coitadismo e nós nos transformarmos num estado de segunda classe, porque não é essa a nossa história. Às vezes tem muita incompreensão por isso. Quando se diz que, enfim, é privilégio receber em dia. Bom, receber em dia é obrigação de todo empregador. Não me parece que nós possamos ter num edifício um cidadão que atrasa o salário dos seus empregados e diz que o outro, que o patrão paga em dia, está sendo privilegiado. E, sobretudo, nós conseguimos manter isso porque as receitas próprias do Poder Judiciário de 2016 para 2017, cresceram 24%. Eu estou falando de receita própria. É aquela que o próprio judiciário arrecada. Não é a que é repassada pelo Executivo. E mais, elas cresceram 24% sem aumento de alíquotas. Elas cresceram 24% num cenário de crise, porque fizemos um esforço de realmente arrecadar aquilo que é devido para que nós possamos prestar melhores serviços. Perfeito.